Resumo de Fora da Curva. Antes de tudo, o livro Fora da Curva foi lançado em 2016, e por meio dele, é possível conhecer um pouco mais sobre o universo dos grandes investidores brasileiros, que por sua vez, exploraram diversas possibilidades no mercado financeiro e com tanta experiência, disponibilizaram muitos insights para novos investidores. Em síntese, são diversos entrevistados, onde cada um fala um pouco sobre sua própria visão relacionada ao mundo dos investimentos. Os autores evidenciam que a proposta do livro é fazer com que o leitor desenvolva seu próprio estilo de investimento, encontrando os melhores caminhos dentro do mercado financeiro. Além disso, eles enfatizam que é preciso pensar a longo prazo, evitando cometer riscos desnecessários que podem diluir seu patrimônio atual. André Jakuski fala sobre investir sem comprometer a saúde. André Jakuski trabalhou por 14 anos como diretor executivo e também é um dos fundadores do Banco Pactual. Além disso, em 1998 fundou a gestora de fundos JGP, que possuía bilhões de dólares em patrimônio líquido em 2015. Segundo Jakuski, o investidor de sucesso precisa ter uma estratégia defensiva nos investimentos, fugindo das opções que possam comprometer todo o patrimônio. Se você não consegue ganhar dinheiro durante as horas em que está acordado, há um problema. Além disso, André explica que é preciso aprender a programar ordens de compra para evitar passar noites em claro, comprometendo a própria saúde. Já António Bongistiano, que foi eleito Young Global Leader pelo World Economic Forum, diz que não devemos gastar tempo com algo que não é uma oportunidade. Ele estudou política, economia e filosofia em Oxford e está à frente da GP Investimentos. António tem vários casos de sucesso com private equity trabalhando pela GP. Sendo que, um deles é a empresa Submarino, que rendeu 900% em 6 anos. Florian Bartunek enfatiza que o importante é reconhecer os processos. Florian Bartunek começou sua carreira no Banco Pactual. Depois, fundou a Constellation, gestora de fundos de ações com bilhões de reais em patrimônio. Para Florian, no final das contas, são os chefes que fazem a diferença na nossa carreira. Além disso, ele explica que o que importa não é o resultado do investimento ter sido bom, mas sim o processo, pois é ele que vai garantir o sucesso no longo prazo. Guilherme Achec também trabalhou no Banco Pactual, porém como estagiário. Formado em Economia pela Faculdade Cândido Mendes, rapidamente, virou chefe da área de análise de ações do banco. Para Achec, é preciso evitar as grandes besteiras que nos fazem perder tudo. Ou seja, evitar riscos exagerados e ter uma obsessão para entender como as empresas funcionam. Guilherme Afonso Ferreira fala sobre sonhos e desejos. Formado em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo, Guilherme Afonso é um dos maiores nomes entre os investidores individuais da Bolsa. Fundou a gestora de fundos Teorema em São Paulo, e é membro do Conselho de Administração de empresas renomadas, como Arezzo, Petrobras e Gafisa. Segundo Guilherme, todos nós devemos criar uma lista de desejos, com aquilo que desejamos que a empresa na qual investimos faça para aumentar seu valor de mercado. Sendo assim, quanto maior a lista for, mais potencial a empresa terá. Zeca Magalhães aponta a importância dos riscos nos negócios. Zeca Magalhães é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Para Zeca, risco é a probabilidade de um negócio se deteriorar permanentemente e não gerar mais valor aos acionistas. Nesse ato, ele explica que o risco está justamente em fazer o que todos fazem. Diversificar nas mesmas ações, ter os mesmos investidores que todo mundo. Luís Fernando Figueiredo. Luís Fernando Figueiredo foi diretor do Banco Central e sócio fundador da gestora Gávea. Formado em Administração pela FAAP, em São Paulo, hoje em dia está à frente da Mauá Capital, gestora de recursos fundada por ele. Segundo Luís, em tempos tranquilos, é possível enxergar tendências e se aproveitar delas. Em contrapartida, em tempos de crise, o mercado se torna volátil, sendo melhor fazer investimentos mais oportunistas. Títulos de renda fixa, por pagarem juros elevados, são uma opção. De acordo com ele, se você for leigo, uma boa assessoria é fundamental para evitar erros. Já, de acordo com Luís Stelberger, que trabalha na Verde Asset,
uma gestora de recursos especializada em fundos multimercados fundada por ele. Os gestores são bem-sucedidos quando são capazes de antecipar cenários e encontrar oportunidades de ouro. Nesse sentido, é necessário combater a inclinação de comprar na alta e vender na baixa. Meyer-Joseph Nigri. Meyer-Joseph Nigri é engenheiro civil formado na USP e desde então, atua no mercado imobiliário. Ele fundou a incorporadora Tecnisa. Meyer conta que, no mercado imobiliário há alguns modismos, mas que a lógica sempre deve prevalecer sobre eles. Ele completa: devemos fazer o que achamos viável, não o que o mercado pede. Por fim, Pedro Damasceno, que é formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e sócio da Dinamo, uma grande gestora de investimentos brasileira, afirma que não basta ficar só olhando para a tela do computador. Nesse sentido, é preciso gastar sola de sapato. E se houver dúvidas pelo caminho, não hesite em contratar um bom gestor.